Corrupção. Essa lei anticorrupção, ela diz o seguinte: ela que criou a delação premiada, que permitiu que os empresários denunciassem os atos de corrupção, e criou também o acordo de leniência, que é a delação premiada da empresa. Tá? Delação premiada da empresa. Então a empresa, ela vai pagar uma multa, ela vai devolver o dinheiro que ela desviou, que ela ajudou a desviar pela corrupção, e ela vai ter que mudar seus hábitos. Então ela vai ter que ter mais transparência, mais governança e uma atuação mais ética. Basicamente é isso. Eu era o coordenador dessas comissões. Então nós negociamos o acordo de leniência com várias empresas da Lava Jato. Várias. E é simplesmente assustador. Assustador. Essas empreiteiras todas da Lava Jato, o senhor que... Toda. Eu sentei, por exemplo, com uma das maiores delas, né? Para discutir. Eu vou pegar aqui a relação. Olha que interessante. A UTC devolveu 570 milhões de reais. Eu estou falando aqui de empresa, tá? Não estou falando de pessoas. Devolveu daquilo que ela assume ter sido desviado. Isso. E não é só que ela assume, é que ela assume e que ela entrega as provas. Isso é importante. Sem contar o que não... Sem contar o que não se descobriu. Isso aí é só o que descobriu, tá, gente? Só o que descobriu. Vamos lá. UTC, 570 milhões. UTC. Odebrecht devolveu 2,7 bilhões. Bilhões. Tadinhos. Odebrecht. A SBM, que tinha contratos com a Petrobras, devolveu 1,3 bilhão de reais. A Andrade Gutierrez devolveu 1,4 bilhão de reais. A Braskem, 2,8 bilhões de reais. A Tecnip, 819 milhões de reais. A Camargo Correia, 1,4 bilhão de reais. A OAS, 1,9 bilhão de reais. A Nova Participações, 516 milhões. Samsung, 811 milhões. Sicpa, 760 milhões. E o Rolls Royce, 93 milhões. Samsung é Samsung? É a Samsung Heavy Industries. Não é a Samsung que faz celular? É do grupo, mas mas era uma empresa que cuida de... Ainda bem que o meu iPhone. De poços de perfuração de petróleo. Somando tudo isso, Rica, sabe quanto? Tenho até medo de perguntar, mas vamos lá. 15 bi. 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais só do que eles confirmaram ter desviado e devolveram numa delação. Fora o que a gente não sabe, o que, enfim... Fora o que não se descobriu e tal. Então, aí eu vejo hoje muito jovem que está aí na universidade hoje, e eu vejo também alguns youtubers aí, né, que ficam falando que não existiu corrupção. Ou que existiu, mas o candidato aí da oposição não tinha conhecimento. Não tinha, bobo ele. Pessoal, ninguém devolve 15 bilhões de reais se não tiver corrupção. Fora que a gente viu as provas. E assim, o relato é um relato assim... Não, ou seja, são 15 bilhões que o próprio cara está confirmando ter participado do esquema de corrupção. Que ele paga. Ele paga de volta porque ele confirma. E tem gente que ainda tem dúvida. Tem dúvida que se teve corrupção ou não. E o relato, esse relato dessa empresa que eu participei da comissão, são 1.200 páginas. 1.200 páginas relatando os esquemas de corrupção que eram praticados. Até Santa Casa, que é um hospital filantrópico, até Santa Casa, eles envolviam nos esquemas de corrupção. E era assim, o relato o dinheiro foi entregue numa mala, num restaurante do hotel tal dia, tal hora. Tá aqui É só ir atrás que acha. Transferência para empresas que eram abertas no exterior, as offshore, famosas offshores, né? O valor lá, o montante da transferência. Mas aí quando você rouba um hospital, por exemplo, a Santa Casa, não é genocídio. Não. Aí é... Não, imagina o que esses 15 bilhões de reais não poderiam ter salvo de vidas, na saúde, na educação. Quai, seu app de vídeos curtos.